Na madrugada silenciosa de 21 de abril de 2025, enquanto o mundo dormia em paz, uma notícia abalou os alicerces da fé católica e ressuscitou temores ancestrais. Papa Francisco, aos 88 anos, atravessou o véu entre os mundos. O anúncio, feito com voz embargada pelo cardeal Kevin Farrell, o camerlengo do Vaticano, ecoou pelos corredores sagrados. Sua Santidade faleceu às 7h35 da manhã, após um acidente vascular cerebral fulminante. Em questão de minutos, a notícia já havia cruzado oceanos. Enquanto as redes sociais explodiam com mensagens de condolências e homenagens, uma antiga profecia, enterrada nas areias do tempo por quase um milênio, ressurgiu das sombras com uma força aterradora. Não era uma especulação qualquer, nem o delírio de teóricos da conspiração contemporâneos. Era um presságio registrado por um santo canonizado, um homem de Deus, cuja vida foi dedicada à espiritualidade e à verdade. São Malaquias, arcebispo irlandês do século XII, havia deixado um documento enigmático, uma lista precisa de todos os papas que governariam a Igreja Católica até o fim dos tempos. E nessa lista, Francisco era o último antes do Apocalipse. O último antes do julgamento final. Enquanto as bandeiras do Vaticano eram baixadas a meio mastro, uma pergunta incômoda reverberava nos cantos mais distantes da terra. Estamos testemunhando o início do fim dos tempos? O dia começou como qualquer outro para Francisco. Acordou, às 6h, após uma noite tranquila, mesmo tendo presidido as extenuantes celebrações de Páscoa no domingo anterior. Sua última aparição pública havia sido na varanda da Basílica de São Pedro, abençoando milhares de fiéis reunidos na praça com aquele sorriso gentil e olhar penetrante que o caracterizavam. Ninguém poderia imaginar que seria a última vez que veriam o pontífice vivo. Às 7h, Francisco sentiu um mal-estar súbito. Meia hora depois, um colapso cardiorrespiratório lançou suas garras implacáveis sobre o coração do homem que havia dedicado sua vida à espiritualidade e ao serviço dos mais necessitados. Os médicos foram chamados imediatamente, mas a morte já havia reclamado sua alma. Jorge Mário Bergoglio, nascido em Buenos Aires em 17 de dezembro de 1936, havia transformado a Igreja Católica de maneiras que poucos de seus predecessores conseguiram. Eleito em 13 de março de 2013, ele fez história como o primeiro Papa latino-americano, o primeiro jesuíta a assumir o papado e o primeiro a escolher o nome Francisco em homenagem a São Francisco de Assis, o santo da simplicidade e da pobreza. Sua saúde já vinha deteriorando há meses. Entre fevereiro e março de 2025, Francisco passou mais de 30 dias internado no Hospital Gemelli, em Roma, lutando contra uma bronquite que evoluiu para uma pneumonia severa. Mesmo assim, com determinação inabalável, retornou às suas obrigações em 23 de março, abençoando a multidão de fiéis da varanda, embora o cansaço estivesse visível em cada ruga de seu rosto envelhecido. O que tornou sua morte ainda mais impactante foi a conexão imediata estabelecida com a profecia milenar. São Malaquias não era um visionário qualquer. Nascido em 1094 em Armagh, Irlanda, tornou-se arcebispo e ficou conhecido por suas reformas eclesiásticas em tempos turbulentos, trazendo disciplina e renovando a fé entre os clérigos irlandeses. Foi durante uma viagem a Roma, em 1139, para encontrar-se com o Papa Inocêncio II, que Malaquias teria recebido uma revelação divina. Em um êxtase místico, viu desfilar diante de seus olhos espirituais todos os papas que viriam depois de Celestino II, eleito em 1143, até o fim da Igreja. Meticulosamente, registrou sua visão em um manuscrito intitulado
Profetia de Summis Pontificibus, profecia sobre os sumos pontífices, entregando-o ao Vaticano, onde permaneceu esquecido por séculos até sua redescoberta em 1590. O texto profético não nomeia diretamente os papas. Em vez disso, oferece 112 frases enigmáticas em latim, cada uma simbolizando um pontífice através de características marcantes, sua origem, brasão, eventos significativos de seu papado. As coincidências são impressionantes demais para serem ignoradas. Por exemplo, o Papa Urbano VIII, que foi patriarca de Jerusalém e nasceu em Troyes, na região de Champagne, é descrito como Jerusalém da Champagne. O Papa Gregório XVI, chamado de Ave de Óstia, tinha uma águia em seu brasão e era cardeal-bispo de Óstia antes de sua eleição. E assim por diante, centenas de anos antes desses homens nascerem. Mas é a última frase da profecia que faz gelar o sangue dos mais céticos. Durante a perseguição final da Santa Igreja Romana, sentará Pedro, o romano, que apacentará suas ovelhas em meio a muitas tribulações. Quando estas terminarem, a cidade das 7 colinas será destruída, e o juiz terrível julgará seu povo. Fim. Com a morte de Francisco, uma questão inquietante ecoa pelos corredores do Vaticano. Ele era realmente Pedro, o romano, descrito na profecia? Ou será o próximo Papa quem carregará esse título ominoso? Embora Francisco tenha escolhido seu nome papal em homenagem a São Francisco de Assis e não a São Pedro, há conexões sutis que alimentam especulações. O nome de batismo de São Francisco de Assis era Giovanni di Pietro di Bernardone, contendo Pietro, equivalente a Pedro em italiano. Além disso, Francisco foi o primeiro papa jesuíta e latino-americano, e seu pontificado foi marcado por gestos que evocavam a simplicidade do primeiro papa, São Pedro. Renunciou a luxos, aproximou-se dos marginalizados e buscou reformar estruturas enrijecidas. Estudiosos da profecia como Tom Horn e Chris Putnam, autores do livro Petrus Romanus, argumentam que Pedro, o Romano, não precisa ser literalmente um papa chamado Pedro, mas alguém que simboliza a liderança petrina em tempos de crise existencial para a Igreja. E Francisco, com suas reformas audaciosas e seu foco inabalável nos pobres e excluídos, certamente trouxe uma energia de renovação radical à instituição bimilenar. A profecia de São Malaquias não existe isolada. Ela ressoa com passagens inquietantes do Apocalipse, o último livro da Bíblia. No capítulo 17, versículos 9 a 11, lemos: Aqui é preciso uma mente que tenha sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. São também 7 reis. 5 já caíram, um existe e o outro ainda não veio. E quando vier, deve permanecer por pouco tempo. A besta que era e não é ela mesma o 8º, e é um dos 7, e caminha para a perdição. A mulher mencionada é chamada anteriormente de Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. No versículo 18, João esclarece: a mulher que viste é a grande cidade que tem reinado sobre os reis da terra. Para muitos intérpretes, desde os primeiros séculos do cristianismo, essa grande cidade sobre 7 montes só poderia ser Roma, a cidade das 7 colinas, que na época era o centro do Império Romano e hoje é a sede da Igreja Católica. A conexão entre a profecia de Malaquias e o Apocalipse torna-se ainda mais evidente quando observamos que, em ambos os textos, a destruição dessa cidade marca um ponto de inflexão cataclísmico na história da humanidade. No Apocalipse, a queda da Babilônia simboliza o colapso de um poder corrupto ou opressor. Na profecia, o fim do papado coincide com um julgamento divino. Durante seu pontificado, Francisco liderou a Igreja em meio a reformas controversas e polêmicas, como o
Sínodo da sinodalidade e aberturas a questões sociais que foram vistas por setores tradicionalistas como desvios doutrinários. Para muitos, esse período conturbado pareceu, de fato, um tempo de tribulações, como descrito por Malaquias. Os críticos da profecia argumentam que o texto só foi publicado pela primeira vez em 1595, pelo monge beneditino Arnold Wion, em seu livro Lignum Vitae. Ele atribuiu a lista a São Malaquias, mas muitos historiadores, como os da Enciclopédia Católica, acreditam que seja uma falsificação do século XVI, possivelmente criada para influenciar a eleição papal daquela época. Mesmo assim, as coincidências com papas posteriores à publicação, como Paulo VI, Flos Florum, Flor das Flores, que tinha flores em seu brasão, e Bento XVI, Gloria Olivae, Glória da Oliveira, associado à ordem beneditina, cujo símbolo é um ramo de oliveira, mantém o fascínio da profecia viva para milhões de fiéis e curiosos ao redor do mundo. A morte de Francisco representa um momento de luto global, mas também de profunda reflexão espiritual. Ele foi um papa que desafiou tradições engessadas, escolhendo viver na modesta Casa Santa Marta, em vez do suntuoso Palácio Apostólico, e defendendo incansavelmente causas como a justiça social, o acolhimento aos marginalizados e a proteção ao meio ambiente. Seu legado, segundo especialistas em assuntos vaticanos, inclui reformas significativas na estrutura da Igreja, mesmo enfrentando resistência feroz de setores conservadores. Mas, para quem acompanha a profecia de Malaquias, uma pergunta inquietante se impõe: estamos realmente no fim da lista? Estamos testemunhando os últimos dias do papado, conforme o conhecemos? O conclave para eleger o próximo Papa está marcado para começar em 6 de maio de 2025. Após os tradicionais 9 dias de luto novenales. O processo, regido pela Constituição Apostólica Universi Dominici Gregis, reunirá aproximadamente 120 cardeais com menos de 80 anos na Capela Sistina, onde ficarão isolados do mundo exterior, até que uma maioria de 2/3 escolha o novo pontífice. Seja você católico fervoroso, adepto de outra religião, ou simplesmente um observador curioso dos eventos mundiais, a ideia de uma profecia milenar, prevendo o fim de uma instituição como o papado, inevitavelmente provoca reflexões profundas sobre nossa existência coletiva. Ela toca em ansiedades universais sobre o futuro da humanidade. Estamos caminhando para uma renovação ou para um colapso? O mundo como o conhecemos continuará ou estamos à beira de transformações apocalípticas? A morte de Francisco, noticiada como um momento de luto global, nos força a encarar essas questões existenciais. A promessa de resolução está em olharmos para o futuro com clareza e discernimento. A Igreja Católica já sobreviveu a inúmeras crises ao longo de seus 2 milênios de existência. Pense no grande cisma do Ocidente, 1378-1417, quando havia 2 ou até 3 papas rivais reivindicando legitimidade, ou na Reforma Protestante, que dividiu a cristandade ocidental no século XVI. A História dos Papas, obra monumental do historiador Ludwig von Pastor, documenta como cada era de turbulência trouxe consigo previsões apocalípticas, mas o papado sempre emergiu transformado, adaptado às novas realidades. A profecia de São Malaquias, seja ela genuinamente divina ou uma elaborada construção humana, oferece uma lente através da qual podemos processar as mudanças tectônicas que estão ocorrendo em nosso tempo. Se for verdadeira, o próximo Papa Pedro o Romano liderará a Igreja em meio a provações sem precedentes antes de um julgamento final.
Se for uma criação medieval, a Igreja ainda enfrenta desafios monumentais reais. Adaptar-se a um Ocidente cada vez mais secular, indiferente à religião, crescer em continentes como África e Ásia e curar feridas antigas causadas por escândalos e abusos. O conclave, que deve concluir-se até meados de maio de 2025, definirá o tom para o futuro. A tradicional fumaça branca que se elevará da chaminé da Capela Sistina sinalizará um novo começo, ou, para os que acreditam na profecia, o início do ato final de uma história de 2 milênios. A profecia de São Malaquias, como todas as grandes narrativas escatológicas, fascina porque fala diretamente sobre destino e propósito, para onde estamos indo como civilização, como espécie. A morte de Francisco, aos 88 anos, após uma vida de escolhas ousadas e gestos simbólicos poderosos, nos deixa em uma encruzilhada histórica. O próximo Papa, seja ele o italiano cardeal Pietro Parolin, conhecido por sua calma diplomática, o filipino cardeal Luiz Antônio Tagle, com sua alegria contagiante, ou um nome completamente inesperado, carregará nos ombros as esperanças e temores de 1,4 bilhão de católicos espalhados pelos 5 continentes. Enquanto o mundo aguarda ansiosamente o conclave, a pergunta paira no ar como um fantasma, inquieto. Estamos testemunhando os últimos momentos da lista profética de Malaquias, o prelúdio para o juízo final. Ou apenas mais um capítulo na saga milenar de uma instituição que já viu impérios nascerem e ruírem, que já sobreviveu a pestes, guerras e revoluções? O tempo, como sempre, será o juiz final dessa questão. Mas uma coisa é certa: vivemos em uma era de transformações sem precedentes. Mudanças climáticas que ameaçam nosso habitat, inteligências artificiais que desafiam nossa singularidade como espécie, conflitos geopolíticos que ressuscitam o espectro de guerras globais. Se há um momento para profecias apocalípticas ganharem ressonância, é este. A humanidade está em uma encruzilhada existencial e a morte de Francisco, o Papa que falava de misericórdia, ecologia integral e fraternidade universal, parece simbolizar um ponto de inflexão nessa jornada coletiva. Para onde vamos a partir daqui? O próximo ocupante da Cátedra de Pedro enfrentará não apenas o peso de uma profecia milenar, mas os desafios concretos de liderar uma instituição antiga em um mundo que muda a velocidades vertiginosas. À medida que os cardeais se preparam para entrar em conclave, milhões de pessoas ao redor do mundo, católicas ou não, mantêm os olhos fixos em Roma, a eterna cidade das 7 colinas. A fumaça que sairá da chaminé da Capela Sistina carregará um simbolismo que transcende a eleição de um líder religioso. Ela representará nossas esperanças coletivas por um futuro em que a humanidade encontre seu caminho em meio às tribulações de nosso tempo turbulento. O mundo aguarda contendo a respiração. A profecia ecoa através dos séculos. E a história continua, inexorável, em sua marcha rumo ao desconhecido.